Olá, gente, galera que me acompanha aí no canal Enilson Amorim Professor. Você foi acostumado e está me vendo aí mostrando técnicas de desenho, técnicas de pintura, né? E especificamente a pintura digital. Hoje a gente vai iniciar uma nova aula a falar sobre a história da arte, certo? E eu dividi a história da arte em diversos períodos, correto? Mas para a gente não ficar nosso diálogo muito duradouro, eu já vou começando falando sobre um período chamado Renascimento. Para alguns historiadores, por exemplo, Renascimento é simplesmente um período demarcatório, que demarca entre a Idade Média até a Idade Moderna, tá certo? Mas, para os estudiosos da história da arte, Renascimento também foi um movimento cultural que aconteceu entre os séculos XIV e foi até o século XVI. Então, como eu falei para vocês, né, que os historiadores colocam que o Renascimento é uma passagem entre a Idade Média para a Idade da Modernidade, certo? E uma das características primordiais deste período é o humanismo, é o desenvolvimento do humanismo e do racionalismo, ou seja, há uma valorização mais na figura humana, na figura dos homens, do pensamento humano, certo? E a valorização também do racionalismo, ou seja, há uma valorização mais intensa. Isso não quer dizer que na Idade Média não se valorizava também o racionalismo, o conhecimento científico, até porque os monges copistas que faziam traduções de obras literárias, né, eles deram uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do conhecimento no momento em que eles faziam as traduções das grandes obras literárias dos grandes filósofos gregos. Então, isso não quer dizer que na Idade Média houve também uma valorização, né, desse conhecimento, do racionalismo também. O problema é que durante o período do Renascimento, essa valorização foi mais intensa, foi mais feroz, né, foi mais eficaz, acima de tudo, devido ao apoio que se tinha na proliferação dessas ideias do pensamento científico, certo? Então veja que na Idade Média, por exemplo, havia uma predominância muito grande dos valores religiosos, certo? Então todas as explicações dos fenômenos da natureza, né, só tinham uma única explicação para que era o viés da Bíblia Sagrada, certo? Durante o período do Renascimento surge aí a valorização de uma ou das explicações dos fenômenos da natureza através da ciência, certo? Então, durante a Idade Média se explicava e dizia somente pelo um viés, certo? Então, o surgimento do universo era através da Bíblia, o surgimento do homem, de onde veio o homem, de onde que veio a mulher. Então, a única explicação seria vindo da Bíblia, certo? Durante o período do Renascimento, vai se valorizar ainda mais as explicações através do racionalismo, certo? O surgimento do universo através da ciência, o surgimento da Terra através da ciência. E, enfim, vai se dar mais uma valorização mais intensa sobre a questão da ciência propriamente dita. E uma outra coisa durante o período do Renascimento é que esses artistas, esses pensadores, esses intelectuais que viveram durante esse período, eles vão ter um apoio incondicional, certo? Vai surgir uma nova classe chamada burguesia. Essa burguesia vai se enriquecer e parte desse enriquecimento, certo? A burguesia vai investir, certo? Na produção artística de uma forma geral e também na produção da ciência. Este grupo de intelectuais da alta aristocracia nós iremos chamar de mecenas, certo? Que eram tidos como os protetores dos artistas, né? Os protetores da ciência, os que financiavam o conhecimento científico. Este grupo de intelectuais da mais alta aristocracia, a quem nós vamos chamar de mecenatos, certo? Eram os chamados homens que financiavam estas manifestações da arte de uma forma geral. O Renascimento, no primeiro momento, ele começa a aflorar e surgir nessas cidades portuárias da Itália, como Gênova, Veneza, Marsella, Milão, Florença e Roma, tá certo? Essas cidades, elas são cidades portuárias, onde mercadores vindo de vários lugares do mundo comercializavam produtos, e ali vai causar
ali um acúmulo de riqueza muito grande nessas cidades. Então, parte dessa riqueza vai ser aí financiada, vai ser enviado para o financiamento de diversos tipos de conhecimentos científicos. Depois, certo, o Renascimento vai partir para os outros países. Então, ele tem início aqui na região da Itália, certo? Depois ela adentra por Portugal, para a Espanha, né, para a França, e assim, certo, o Renascimento vai aí adentrando nos outros países. Mas, certo, o lugar de origem do Renascimento, onde vai aflorescer o período do Renascimento, vai ser na região da Itália. Muito bem, nas artes plásticas nós temos aí vários nomes que vai ser destaque durante esse período do Renascimento. Dentre eles, o próprio Leonardo da Vinci, né? Da Vinci era um polimata, dominava vários tipos de conhecimentos científicos, ele era botânico, ele era matemático, ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era artista plástico, era escultor, não é? Ele era anatomista também, estudou aí a anatomia humana, né? Tinha acesso aos corpos cadavéricos para fazer estudo, deu aí uma grande contribuição para o avanço da ciência, chegando a descobrir aí diversos vasos sanguíneos que até então, durante esse período, não era conhecido pela ciência. Então através dos estudos anatômicos de Leonardo da Vinci, a ciência aí vai dar um grande avanço. Além de ser um grande engenheiro, né? Leonardo da Vinci era um grande engenheiro, numa época em que o homem ainda nem havia descoberto e projetado o carro, né? Principalmente o carro a motor, né? Numa época em que o homem nem sonhava a projetar o carro, Leonardo da Vinci já tinha projetado o helicóptero, né? Então era um grande engenheiro, um homem muito inteligente. E ele é o símbolo do Renascimento. Nas artes plásticas, Leonardo da Vinci pinta diversas obras muito conhecidas pelo público mundial, né? Dentre as obras, nós conhecemos a mais famosa delas, é a Santa Ceia, pintada por Leonardo da Vinci, né? Com uma técnica maravilhosa, que é a técnica da perspectiva, com o uso extremo da perspectiva. E nós temos também a figura de Mona Lisa, também uma obra bem emblemática, bem conhecida aí deste autor maravilhoso chamado Leonardo da Vinci. O segundo artista que nós temos aqui é Michelangelo de Lodovico Buonarroti, né? Michelangelo nasceu numa vilazinha chamada Caprese, no interior da Itália. Era um homem muito inteligente, além de ser um grande pintor. Michelangelo era um grande escultor, né? Trabalhava o mármore de forma extraordinária. Chegou a esculpir aí a grande escultura famosa chamada Davi, né? Que foi colocado como adorno num mausoléu de um lugar onde havia sido enterrado um papa bem querido na época. Então Michelangelo foi contratado para fazer essa escultura maravilhosa e tão linda chamada Davi, né? Totalmente esculpida no mármore. Michelangelo dominava a técnica da escultura no mármore e vai ganhar destaque também como um grande escultor durante o período do Renascimento. Michelangelo também ganha destaque como um grande pintor, né? Dominava aí a técnica do afresco, não é? Onde o artista pegava a argamassa ainda fresca, né? Por isso o nome afresco, certo? E fazia combinações com as cores e ia pintando na parede, né? Então era uma técnica muito bem aplicada pelo próprio Michelangelo, certo? Uma das obras bem conhecidas foi o afresco da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, que narra aí desde a criação do homem até a punição dele no inferno. Então, uma obra extraordinária. Quem teve a oportunidade de ir no Vaticano e entrar na Capela Sistina, eu não tive oportunidade ainda, mas espero ter, né? Mas é uma obra magnífica, muito bem trabalhada, né? Com o uso também da perspectiva. Então, Michelangelo foi também uma das grandes figuras do Renascimento. Nós temos aqui, né, o modelo aqui do afresco da Capela Sistina, de Michelangelo, a escultura também feita de Davi. Veja os detalhes aqui, ó, da musculatura, da anatomia, né? Por isso que a gente fala no humanismo, tá certo? Depois a gente vai ver aqui, daqui a pouco, a diferença da arte renascentista para a arte
antiga, a arte anterior à arte do Renascimento, que a gente vai ver que pouco se dava os detalhes da anatomia do homem, né? Ou seja, os artistas não tinham muito uma preocupação de dar detalhe na figura humana, né? De deixar mais real, tá certo? Durante a Idade Média, por exemplo, vocês vão ver uma arte pintada durante a Idade Média e uma arte pintada durante o período do Renascimento, para a gente ver a grande diferença que se tem. Bom, na literatura nós temos a figura do grande William Shakespeare, né, que escreveu diversas obras literárias durante o período do Renascimento, e essas obras literárias foram transformadas e foram adaptadas, no caso, para grandes peças teatrais. William Shakespeare também se destaca como um grande poeta, um grande escritor durante o período do Renascimento. Nós temos também nas artes plásticas uma figura emblemática chamada Rafael Sanzio. Rafael, ele trabalhava muito a técnica do esfumato, né, deixando cada vez mais as expressões dos rostos, das figuras retratadas por ele mais real, né, parecendo uma espécie de fotografia. Então, Rafael Sanzio desenvolveu com bastante capacidade, com bastante destreza, a capacidade da técnica do esfumato. Agora a gente vai ver essa diferença, né, da pintura da Idade Média para a pintura durante o período do Renascimento. Então, para vocês verem a questão da evolução da arte, de como ela vai se evoluindo a partir das grandes descobertas, né, a partir dos grandes recursos tecnológicos a serem descobertos. Então vejam, eu tenho aqui 3 exemplos de uma pintura da Idade Média. A gente percebe que pouco existe o processo do sombreamento, tá certo? Existe mais traços direto, não existe indício de perspectiva, e a pintura ela só tem noção de altura e de largura, certo? Não existe profundidade na obra. Veja aqui que esses vitrais aqui do lado, aqui onde eu estou apontando para vocês, então a gente percebe que só existe traços mesmo e algumas cores tidas como cores, digamos assim, um pouco bem opaca, mas não existe profundidade, não existe um realismo mais preciso, tá certo? Com a descoberta da técnica, da perspectiva lá no Renascimento, vocês vão ver que a pintura ela ganha mais realismo, tá certo? Que o autor ele vai poder adentrar mais na obra. Então aqui, por exemplo, a gente só consegue enxergar, né, a pintura na visão da altura e da largura. Uma das outras características da pintura da Idade Média, por exemplo, é que durante esse período da Idade Média o artista não pintava a sua obra. Aliás, o artista não assinava a sua obra. Certo? O artista evitava, na verdade não evitava, ele não assinava a sua obra. Tá certo? Porque a concepção da Idade Média é que quem havia... o artista tinha a seguinte concepção: quem havia dado para ele a capacidade de pintar, não é? E aí eu não estou falando se eles estavam certo ou errado, eu estou só citando o pensamento da Idade Média. Então, o que havia dado a capacidade o artista desenvolver a sua obra era o Deus Todo-Poderoso, né? Era a divindade. Então, o artista não podia ter destaque nenhum. O destaque seria direcionado a figura da divindade, né? A figura de Deus. Então ele era digno de toda honra e de toda glória. Então era ele que dava essa destreza e essa habilidade para o artista pintar. No meu ponto de vista, eu acredito nessa concepção, né? Até porque eu não fiz curso, né? Desde pequeno eu tive essa habilidade de desenho. É claro, evidente que essa concepção vai mudar, não é? Porque existem pessoas que não desenham, mas entram no curso e conseguem aprender. Tá certo? Então, não pode ser somente esse pensamento de que Deus é que dá a capacidade. A pessoa também, se ele quiser, né, ir com Deus na frente, com certeza ele consegue aí, tá certo? Os seus objetivos. Mas isso é fora a parte, isso é um pensamento da Idade Média. Então, o artista não assinava sua obra, tá certo? Ele pintava e deixava aí que os observadores dessem aí o mérito à figura de Deus. Agora veja a pintura feita, tá certo, durante o período do Renascimento. Estão vendo aí? Um realismo, existe perspectiva, existe profundidade, existe movimento na obra, não é? E acima de tudo, uma beleza incondicional. Esta obra é intitulada A Santa Ceia, do grande
Leonardo da Vinci. Evidentemente que essa pintura já não é mais a original, ela já sofreu várias alterações, porque foi simplesmente reformada várias vezes, né, repintada várias vezes. É claro que essas reformas, elas não são feitas, digamos assim, nas coxas, existe todo um estudo, a técnica usada pelo próprio Leonardo da Vinci, os artistas que fizeram as restaurações, eles fazem os estudos específicos para fazer essas restaurações. Mas eu quero dizer que já não é mais a mesma coisa, né, do que era antes. Mas nós temos aí a noção de como esse artista era preciso no realismo e na profundidade da obra, tá certo? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente essa curiosidade aqui. Eu demarquei aqui a linha do horizonte na obra de Leonardo da Vinci, tá certo? Para me mostrar para vocês que todas as linhas e todas as retas que foram usadas para pintar esse cenário, tá certo? Elas vão bater exatamente na cabeça de Cristo, tá certo? E depois eu explico o porquê, tá certo? Leonardo da Vinci fez isso. Então, eu vou pegar aqui essa reta e eu vou mostrar para vocês, ó, as linhas lá de cima, onde vem da perspectiva da janela, por exemplo, ou do tapete, eu acho que deve ser tapete aqui. Vocês vão perceber que vão atingir exatamente a cabeça de Cristo aqui, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Ó, vocês vão perceber que vai aqui atingir a cabeça de Cristo. A mesma coisa se a gente pegar aqui a linha do sobrado de cima, tá certo? Vocês vão ver que vai se direcionar na cabeça de Cristo. A reta, todas as linhas, gente, todas as linhas do teto, certo? Do lugar onde Cristo está, o nosso Senhor está, certo? Ela vai se divergir exatamente na cabeça de Cristo. Vejam, ó, todas as linhas, toda a perspectiva, toda a obra, certo? Vai se encontrar num só ponto, que é a cabeça de Cristo. E como é que a gente... Ó, veja, se eu for pegar aqui ó, essas retas, todas as retas aqui, tá? Elas vão se encontrar exatamente na cabeça de Cristo. Vejam só, se encontram aqui. Se eu pegar também aqui ó, as tábuas do chão, né, vocês vão ver aqui, ó, eu vou tentar ligar, não estou fazendo muito direito aqui não, mas vocês estão tendo aí uma noção de que todas as linhas elas vão se encontrar aqui na cabeça de Cristo. Olha só, olha que interessante. Todas vão se encontrar no centro da cabeça de Cristo, aqui. Olha só que interessante. E agora, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o porquê disso, né? Então, a perspectiva, gente, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o que é a perspectiva. A perspectiva nada mais é do que um conjunto de retas perpendiculares que elas vão se encontrar num só ponto. Esse ponto nós vamos chamar de ponto de fuga, certo? O artista usa esse ponto, certo, para começar a formação de tudo. Tá? Tudo que ele vai fazer, ele inicia-se através desse ponto de fuga, tá certo? Então veja que o ponto de fuga aqui, se nós formos marcarmos, vai dar exatamente, deixa eu colocar branco aqui, vai dar exatamente na cabeça de Cristo aqui, ó. Tá certo? Exatamente na cabeça de Cristo, tá certo? Então por que isso? Certo? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então veja que o artista aqui, certo? Ele, além de fazer uma obra belíssima, com um colorido, com a técnica do esfumaçado, dando um realismo mais preciso, um movimento para a obra, certo? Ele traz um discurso, um diálogo proposto, tá certo? Baseado em livros, em textos, tá? Principalmente textos sagrados, tá certo? É por isso que é difícil, você não pode dizer que a arte que antecedeu a arte renascentista, que é, no caso, a arte medieval, tá? Somente a arte medieval tinha um discurso religioso. Não. A arte renascentista também tinha um discurso religioso.
A grande diferença da arte medieval para a arte renascentista, certo? É o desenvolvimento de técnicas, né, dando mais realismo à obra, dando mais profundidade à obra, dando mais realismo à anatomia humana, quando o artista for fazer, e também tornando a arte não só como um objeto de contemplação e de decoração de palácios, mas dizendo que a arte também é ciência, que a arte também é estudo, não é? E que ela pode ser colocada também, assim como a matemática, assim como outras ciências existem, como a filosofia, né, como a própria teologia. Então a arte, ela também se qualifica como uma ciência porque ensina alguma coisa, não é? Propõe alguma coisa. Então essa é a essência, certo, do que os artistas renascentistas queriam também passar. Então veja que o estudo do artista, ele não se atém só à obra, tá? Mas diz, a obra também ensina, a obra também é filosofia, tá certo? A obra também é teologia, tá? A obra de arte também é uma ciência, tá certo? Que visa ensinar alguma coisa. Então, com base na perspectiva, através do ponto de fuga, Leonardo da Vinci dá esse seguinte discurso. João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, se referindo a Jesus Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como nós temos ali o ponto de fuga na cabeça de Cristo, nós podemos perceber que o artista quis elaborar esse discurso, certo? De que tudo, certo? O começo de tudo, o surgimento, como eu falei para vocês, o artista ele começa tudo através do ponto de fuga. Ele inicia pelo ponto de fuga. Se ele inicia a sua obra pelo ponto de fuga, certo? Se no caso for a Santa Ceia, né, Leonardo da Vinci escolheu exatamente a formação, o começo de tudo, a cabeça de Cristo, com base nesse pensamento, certo? Dessa parte da Bíblia Sagrada que diz: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e nada do que foi feito sem a presença do verbo, se referindo a Jesus Cristo. Então, nada que se faz ao todo ou no espaço, certo? Que foi feito no espaço, no todo, foi feito sem o verbo como começo, sem a palavra como início, não é? Sem a palavra de Cristo, nenhuma forma se fez, tá certo? Então, é essa concepção de que Leonardo da Vinci queria passar na obra. Jesus Cristo era o começo de tudo. Ele seria o início do ponto de fuga. Correto? Então, essa, na verdade, é a diferença da arte renascentista para a arte medieval. A arte medieval, vamos recapitular, ela tinha a noção somente de retratar figuras voltadas à religiosidade. É claro que a arte renascentista também tinha, mas ela não tinha um realismo tão preciso, tá certo? E não tinha um discurso filosófico em cima da obra, certo? Não tinha um discurso científico em cima da obra. Já os pintores renascentistas desenvolvem a técnica do realismo através do esfumaçado e da perspectiva, fazendo com que o artista, que o observador, no caso, ao olhar a obra, penetre dentro dela e participe dentro dela. E, acima de tudo, essa obra renascentista ela tem um discurso filosófico em cima, como eu expliquei para vocês aqui usando a Santa Ceia. Então, essa é a diferença entre a obra de arte renascentista para a obra de arte do período medieval, correto? E acima de tudo, né, conforme eu já falei para vocês, os artistas do período da Idade Média não assinavam a sua obra, tá certo? Justamente para dar destaque a quem deu a capacidade para ele de fazer aquela bela obra, correto? Já no Renascimento, o artista começa a assinar sua obra, a valorizar o eu, né? A valorizar-se a si, certo? Porque, na verdade, essa também é uma das finalidades da arte, né? O artista ganhar nome para que ele possa ser procurado e sobreviver através da sua obra, correto? Então, gente, eu quero dizer que o meu nome é Nilson Amorim de Lima, eu sou membro da Academia Acreana de Letras, eu trabalho com artes plásticas já há muito tempo,
correto? Com desenho, com ilustração, fui chargista de vários jornais aqui no Acre. A minha cadeira é a cadeira de número 7. Eu quero mandar um abraço para todos os meus confrades, os meus amigos da Academia Acreana de Letras e também os que estão adentrando aí em breves dias também na academia, tá certo? Que foram eleitos, mas que vão tomar posse em breves dias. Eu quero mandar um abraço aqui para minha presidente, Luísa Galvão Nessa Kalberg, e dizer que a Academia Acreana de Letras é também uma instituição que tem várias figuras de renome, várias figuras de grande conhecimento na área de história, dentre elas o próprio o professor Eduardo Carneiro. Então, gente, um forte abraço, eu espero que vocês tenham gostado desta aula e eu espero vocês nas próximas. Um forte abraço a todos.